Olá, queridos alunos do quinto ano. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos falar um pouco hoje sobre gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Pode-se dizer que se tratam das variadas formas de linguagem que circulam em nossa sociedade, sejam eles formais ou informais. Cada gênero textual tem o seu estilo próprio, podendo então ser identificado e direcionado dos demais através de suas características. Por todos os lugares que nós passamos, seja em casa, na escola, no trajeto a um mercado, qualquer lugar, nos deparamos com uma diversidade de textos, não é verdade? No entanto, nem sempre nós temos a curiosidade de analisá-los, levando em consideração suas características, as características que compõem o gênero. Então, hoje vamos estudar um pouquinho sobre a importância de compreender um pouco mais sobre os textos. O que nós devemos primeiro lembrar? Em que contexto, ou seja, em que situação foi produzido, foi escrito determinado texto? Para quem ele foi escrito, isto é, quem serão as pessoas mais interessadas em lê-lo? Quem o escreveu? Quais as intenções, os objetivos que levaram o emissor, quem escreveu, a produzi-lo? São essas as questões que nós devemos fazer. Por exemplo, todo texto ele tem uma finalidade, ele tem uma função social e nós conseguimos compreendê-lo, classificá-lo pelas suas características. Vejam só, o bilhete é um gênero textual cotidiano e informal, que tem o intuito de informar, né? Vejam só, informar o leitor. Composto de textos simples e breves, os bilhetes são escritos com uma linguagem coloquial. A carta, outro exemplo, de um gênero composto de um emissor e um receptor, e podem conter uma linguagem formal ou informal, dependendo do objetivo. E elas são classificadas em diversos tipos, como carta pessoal, aberta, argumentativa, e ela tem em suas características. Nós percebemos e reconhecemos o gênero textual carta quando percebemos a característica dela, não é? O cartaz, outro gênero informativo, outro gênero que é apelativo também, tem como função, vejam só, a função social do cartaz é transmitir uma mensagem, anunciar um produto, conscientizar sobre algo, né? Como a gente pode perceber nas campanhas de vacinação. Isso é conscientizar sobre algo, chamar a atenção para algum evento, né? Os cartazes de festas é chamando a atenção para um evento que vai acontecer. E dentro dele tem suas características, né? Suas características próprias. A reportagem é outro exemplo de um texto jornalístico que tem o objetivo também de informar, né? Levar os fatos de uma forma clara, com uma linguagem direta. O diário, né? O diário é um tipo de texto que conta os fatos do cotidiano e as impressões do autor. A carta, como a gente já havia falado, né? O bilhete também, como a gente já falou, uma principal função do bilhete é informar alguém sobre algo, né? Dar um recado. A poesia é composta de estrofes, versos, possui um ritmo de leitura, pode ter rimas e expressa sempre um sentimento do autor, né? Então, a poesia, a característica da poesia, do poema, nós percebemos logo as características do texto só pela sua estrutura. Quando percebemos que está escrito o texto em estrofe, já percebemos que se trata de quê? De uma poesia. Então, só pelas características já percebemos. Regras de um jogo, né? Então, aqui nós podemos perceber que sempre tem a preparação, tem o como jogar. Então, as regras de um jogo, que é um texto instrucional, percebemos imediatamente pela estrutura, pelas características do texto, que já sabemos de que gênero textual ele pertence. O cardápio, né? Quando a gente vai a uma lanchonete, a gente pega o cardápio para escolher o nosso alimento e ali, ó, vejamos o nome
e o preço, né? O nome do alimento e o preço. Então, aqui é um exemplo de um texto, de um gênero textual. Então, são infinitos os tipos, os gêneros textuais presentes em nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São inúmeros. Né? Aqui tem alguns exemplos, né? Como a gente já havia citado. Aqui nós podemos também perceber a biografia, bula de remédio, né? Contos de fada, crônica, e-mail, que é muito utilizado, entrevista, fábula, ficção científica e muitos outros exemplos. Aqui também temos mais exemplos, lenda, propaganda, os classificados, a biografia, lista de música, um aviso, uma bula de remédio. São inúmeros os gêneros textuais que estão presentes no nosso dia a dia. Existe também o suporte textual. Vamos entender o que são os suportes textuais. São os espaços físicos e materiais onde nós encontramos esses gêneros. Né? Então, nós podemos encontrar em livros, jornais, computador, em folder, folha de bula de remédio, na televisão, nos troncos, né, de árvores que eles colocam, nos postes, no cinema, no rádio. Então, são inúmeros os suportes textuais, que os suportes são os lugares, os espaços físicos onde eu encontro os gêneros textuais, correto? Então, vamos às nossas atividades e beijos!